Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. E nós chegamos à última ministração da nossa primeira série do ano de 2025, que é a nossa série Milagres, querido. Olha como nós começamos esse ano falando sobre milagres. E milagres é o que o nosso Deus quer fazer nas nossas vidas, querido. Para cada ciclo que inicia-se na nossa vida, sempre tem os desafios, as adversidades, os objetivos que nós vamos conquistar, as nossas conquistas, as nossas vitórias. Então, em tudo isso tem uma partezinha reservado de cada uma dessas coisas em cada novo ciclo. E nós estamos no novo ciclo, que é o ano de 2025. E também nesse ano, junto com tudo isso, existem os milagres de Deus que Ele tem para nós, querido. E nós precisamos buscar esses milagres, porque fazem parte, como eu disse na primeira ministração, fazem parte da história do ser humano, fazem parte da formação do ser humano, nós encontrarmos os milagres de Deus em nossas vidas. Nós precisamos nos abrir para isso. Então a minha sugestão é que você não seja cético em relação aos milagres de Deus, querido. Abra o seu coração, seja sensível a isso, busque com fé, com esperança, com perseverança, que você vai perceber o Senhor agindo na sua vida de uma maneira poderosa. E a cada milagre que o Senhor realiza, queridos, ele sedimenta a fé. Nós temos uma experiência pessoal com Deus, que Ele nos concede através do milagre, que nada neste mundo, nem, querido, no mundo espiritual, pode retirar, roubar do nosso coração essa confirmação de que Deus, Ele realmente está ao nosso lado. Você não precisa viver um Deus teórico, você pode viver um Deus na prática, e na prática significa viver milagres de Deus. E nós falamos um pouquinho nas ministrações anteriores, né? Começamos falando para quem é o milagre. Então nós descobrimos que é para todas as pessoas, que todos podem receber o milagre. Não importa aquilo que nós estamos pedindo para Deus, nós pedimos e deixamos Ele decidir se Ele vai dar ou não, quando Ele vai fazer ou não. Mas a nossa proposta é sempre pedir como filhos amados dEle. Depois nós falamos um pouquinho sobre o padrão para que o milagre aconteça, ou seja, Jesus tem de estar presente. E na semana passada nós falamos um pouquinho sobre justamente a ordenança, a orientação de Jesus, que é pedir, ter fé e manter a perseverança naquilo que nós precisamos para que os milagres de Deus se conectem à nossa vida. E hoje eu quero trabalhar um pouquinho o nosso foco, a nossa visão em relação ao milagre. Muitas vezes a gente não consegue que o milagre aconteça em nossa vida simplesmente, que não é porque a gente não tem fé, não é porque a gente não está pedindo, mas é porque no frigir dos ovos o nosso coração está com a sua visão, a sua perspectiva, o seu olhar em outra coisa, o foco em outra coisa, que é o problema, que é a dificuldade. Mas nós encontramos ali em Lucas, no capítulo 1 e o versículo 37, quando o anjo Gabriel estava conversando com Maria, estava falando um pouquinho sobre o que aconteceu com a prima dela, a Isabel, né, que era estéril e estava grávida. Então ele está falando sobre isso. E aí nessa conversa ele fala o verso 37, que é super curtinho. Ele fala assim: porque para Deus nada é impossível. O nosso Deus não conhece impossibilidades, querido, quando o assunto são os seus milagres. Então, por isso, nós precisamos corrigir a nossa visão. O mundo, ele sempre nos dará, querido, a visão da impossibilidade. Sempre, eu falei na primeira ministração, que a vida ela é construída dessa forma, onde o ser humano ele sempre está de frente com algum tipo de impossibilidade. Essas impossibilidades não servem somente, né, como um limite para nós, ou então é para nos fechar. Não, queridos, justamente a impossibilidade é o local onde nós podemos encontrar o a mais de Deus, que são os seus milagres para a nossa vida. Mas quando nós ficamos olhando apenas para as impossibilidades que aparecem para nós, queridos, nós acabamos por deixar Deus de lado, colocar o nosso foco, dar uma cadeira de honra para a nossa adversidade ou para as limitações
e para as impossibilidades que estão diante de nós, ficar cultuando aquele problema e então deixar Deus de lado. E nós precisamos fazer ao contrário. A nossa fé tem que estar em Deus, e estar em Deus significa colocar Ele justamente na cadeira de honra dentro de nós. Mesmo que aos nossos olhos seja impossível alguma coisa, mas nós precisamos fortalecer a nossa fé através da sua palavra, através do relacionamento com Ele, de que para Deus nada é impossível. Uma simples mudança de visão, uma simples mudança no nosso foco faz com que os milagres de Deus aconteçam em nossa vida, porque nós começamos agora, quando a gente muda o nosso foco e coloca em Deus, nós passamos a valorizar o nosso Senhor, valorizar a sua palavra, e esse é o caminho de quem está entrando justamente dentro da região, do ambiente onde Deus opera os seus milagres, queridos. Você percebe por toda a Bíblia que quando o ser humano estava de frente com alguma coisa que era impossível e ele olhava para Deus, deixando esse impossível de lado, como foi essa conversa realmente que o anjo teve com Maria. E aí, quando ele fala justamente que Deus é o Deus do impossível, você percebe que ela muda esse foco e ela coloca realmente em Deus, passa a acreditar em Deus, e o milagre começa a acontecer em sua vida. Por isso é extremamente importante nós mantermos os nossos olhos no Senhor, querido, no Senhor. Nossos olhos têm de estar no Senhor. Você tem que manter um relacionamento com o Senhor através da oração, do jejum, da sua palavra, das ministrações na casa do Senhor, né, na igreja, para que você possa colocar os seus olhos em Deus e não deixar que a adversidade ou que aquela conquista que você quer, que parece distante, ela te consuma. Nós temos que colocar o nosso foco no Deus do impossível, e colocar o seu foco no impossível que Deus pode realizar foi justamente o que uma senhora fez quando ela me contou o seu testemunho de vida. Essa senhora, ela teve o seu filho, nasceu em janeiro de 1983. E ela disse para mim que quando ele nasceu, depois de 15 dias, ele teve um problema pulmonar no pulmão, né? E ele ficou internado, queridos, durante cerca de 3 meses. Dentro desses 3 meses, ela ouviu muitos médicos falando que ele não sobreviveria, ele não sairia de lá, queridos. Ela falou que ele pegava ele e ele não se alimentava, estava, como ela disse, na sua pele e osso. Então os remédios pareciam que não estavam fazendo efeito, e mesmo naquela dificuldade, ela estava orando e pedindo ao Senhor, e também pedindo que a igreja ore. Olha que importante você estar inserido dentro de uma igreja, né? Pedindo que a igreja ore insistentemente ao Senhor pelo seu filho. 15 dias. E aí, queridos, acontecia cada coisa com ela. Ela me contou de um fato que uma criança mais velha acabou tendo um problema parecido e foi parar na UTI infantil, onde seu filho estava já para completar 3 meses ali naquela UTI, lutando pela vida. E aí, daqui a pouco, queridos, depois de alguns dias, aconteceu uma correria dentro daquela UTI lá, e os médicos e enfermeiros correndo, e ela falou assim: poxa, eu acho que agora, infelizmente, o meu filho faleceu, ele não suportou. E aí, naquela correria, sai o médico para dar notícia, né, para as mães que estavam ali esperando, e vai justamente na mãe daquela criança que tinha entrado, acabado de entrar, e era mais velha, uma criança um pouco mais velha, que tinha acabado de chegar, queridos. E o seu filho continuava ali lutando pela vida, justamente ao lado do nosso Senhor, e ela continuou insistindo. Ela falou que por muitas vezes o seu coração ficava desesperado e ela achava realmente que não teria mais jeito, mas o Senhor, queridos, estava cuidando dela. E nessas suas orações insistentes, depois de 3 meses, ela conseguiu retirar o seu filho que estava, querido, para morrer. Olha só o que o Senhor pode fazer. Essa criança passou por muitos problemas de saúde e também começou um processo tendo muitas convulsões, ela me contava, e até por volta dos seus 4 para 5 anos de vida, essa criança, ela tinha muitas convulsões sérias e os médicos não conseguiam descobrir o que estava acontecendo
sofrendo com ela. E por diversas vezes também, quando essas convulsões estavam acontecendo, os médicos, queridos, sem saber o porquê aquilo estava acontecendo, não conseguindo dar um diagnóstico, falava para ela quando a criança estava convulsionando realmente, que não estava conseguindo reagir, dava também a notícia para ela de que aquela seria o último dia do seu filho, desenganavam ela, mas ela continuou orando, porque ela estava orando ao Deus do impossível e pedindo que a igreja orasse também a seu favor. Então imagine a luta dessa mãe, queridos, os seus mais ou menos 5 primeiros anos de vida. O que ela ouviu foi que o seu filho não estaria vivo. Os médicos desenganavam essa criança por causa desse problema pulmonar, por causa das convulsões e tantas coisas. A criança vivia mais no médico, como ela me falou, do que em casa. E toda essa luta que ela passou, ela sempre creu no Deus do impossível e pediu o milagre de Deus para a vida do seu filho. Queridos, é disso que eu estou falando para você, é não desistir, é perseverar mesmo diante das situações que parecem ser impossíveis. Você já pensou uma criança frágil e então a mãe recebendo essa notícia de que aquela criança não vai conseguir sobreviver, né, sendo desenganada pelos médicos, e ela realmente vendo a cada dia a sua criança piorando e orando, e parece que a criança não vai melhorar. Você acha que é fácil? 5 anos enfrentando, quando acha que vai, não vai, regride, muda remédio e está sempre no hospital, e aquela luta terrível que essa mãe passou desde os 15 dias, né, da primeira quinzena. A criança entrou no hospital com aproximadamente 15 dias de vida, e aí passou por toda essa luta os primeiros 3 meses, depois continuou ainda com esses seus problemas. Queridos, é uma guerra realmente, mas o Senhor estava ao seu lado. E o que aconteceu na vida dela? A vida dessa mãe, queridos, foi justamente essa vida que não desiste do Deus do impossível. Tenho certeza que muitas vezes ela ficou com dúvida, seu coração se desesperou, mas ela se levantava mais uma vez para crer que Deus estava ao seu lado. E é isso que você tem que crer, que Deus está ao seu lado, que Ele tem milagres para a sua vida, que não existe absolutamente nada que seja difícil demais para o nosso Deus, querido. Coloque seu coração em perseverar no Senhor. Se não há hoje nenhuma possibilidade, nenhuma saída que esteja aos seus braços, próximo aos seus braços, lembre-se do Deus do impossível e se fortifique nele, fortaleça o seu coração nele, deixe que Ele dê a última palavra, e não o seu coração desesperado, e não o problema, e não a adversidade, e não as conquistas que você quer, e não o que as pessoas estão falando. Deixe que Ele dê a última palavra. A última palavra ainda é do Senhor, queridos. E quando Ele encontra um servo, um filho que ama Ele profundamente, que não desiste de clamar a Ele, que está ali pedindo, que está ali clamando por aquele que ele precisa, a última palavra normalmente é uma bênção de Deus, é um milagre de Deus nas nossas vidas. E só para terminar, essa senhora, sabe quem que é essa senhora aqui? Eu chamo ela de mãe, e essa criança sou eu. Esse é o meu testemunho, queridos. Os 5 primeiros anos da minha vida não foram fáceis, mas eu estou aqui falando de milagres, porque eu sou o milagre. Então fortaleça essa verdade dentro do seu coração, queridos, e porque Deus, Ele ainda tem um compromisso conosco, e Ele quer sim realizar um milagre na sua vida nesse ano de 2025. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.